Com amplo apoio popular, a estratégia do governo Lula sobre as classes dominantes acuaram a oposição e já forçam os primeiros recuos de grupos políticos conservadores. O discurso de ricos contra pobres colocado pelo governo nas últimas semanas ressoou nas ruas esta quinta-feira. Manifestantes ocuparam a sede do Itaú, no bairro da Faria Lima, em São Paulo. Em movimento ensaiado, mais de 70 entidades lançaram o plebiscito popular Um País Mais Justo. Com saldo negativo, interlocutores da oposição, como o alagoano Arthur Lira, já passaram a falar em dar-se um passo atrás no Congresso. Integrantes da Frente Povo Sem Medo invadiram o saguão do Itaú ainda pela manhã, em ato pela defesa da taxação sobre os mais ricos. Aos gritos de "o povo não vai pagar a conta" e "sem mamata", os militantes ecoaram as palavras de ordem que se espalharam nas redes sociais durante a semana. As hashtags Congresso da Mamata, Agora é a Vez do Povo e Hugo Mota Traidor somaram mais de 3.800.000 menções na plataforma X apenas nesta quarta-feira. Em paralelo às cenas da invasão à maior entidade financeira de São Paulo, começou um plebiscito popular encabeçado por dezenas de entidades que buscam apoio pelo fim da escala 6x1. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, além de mais impostos sobre quem recebe mais de 50 mil por mês. Cê sabe, né? Todo dia a mesma rotina. Antes do sol nascer, já estamos de pé. 44 horas, 6 dias, uma folga. E quando a vida acontece? A gente corre tanto que não vê os filhos crescerem, que não consegue estudar, que tem pouco tempo para praticar a nossa fé. A escala 6x1 não é escolha, é exaustão disfarçada de rotina, é a conta que sobra no bolso e na mente de quem não teve tempo para se cuidar. Na esteira desta mobilização, uma série de vídeos feitos com inteligência artificial, memes e correlatos inundaram as redes sociais, como este, divulgado inclusive por parlamentares governistas. Explicando com gatinhos a proposta de mudanças no imposto de renda. Esse é um gatinho que acorda cedo, coloca o crachá e vai trabalhar. Todo mês recebe seu salário. E o susto é sempre o mesmo, desconto no pagamento. E olha que ele nem ganha tanto. Ainda assim, perde uma parte para o imposto de renda. Mas o governo federal quer mudar isso. Com o novo projeto de lei, quem ganha até R$5 mil por mês pode ficar isento do imposto de renda. Ou seja, zero, nadinha. Menos desconto, mais alise. Mais comidinha na despensa, mais chance de pagar o básico e respirar com tranquilidade. E esse gatinho não tá sozinho. 10 milhões de gatinhos, ou melhor, de trabalhadores vão ser beneficiados. E para quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil, o imposto diminui de forma progressiva. Com esse alívio, vai ter gatinho pagando as contas, fazendo curso, cuidando da saúde mental. Os gatos super ricos que ganham tipo 1 milhão por ano e quase não pagam IR, vão passar a contribuir com o valor mínimo. Justiça tributária ganha mais, ajuda mais. Quem precisa, vive com mais dignidade. Na seara política, a pressão acuou a oposição. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, abre aspas, todos terão de dar um passo atrás na disputa pelo decreto do IUF, que notadamente é a materialização da briga, colocada pelo governo, entre ricos e pobres. Que ao Supremo cabe julgar, né, dando provimento ao recurso ou não, e quando eu penso, é uma opinião minha, que todos têm que dar um passo atrás, é que dando um passo atrás, tanto o legislativo, o judiciário, o executivo, tem que sentar à mesa e resolver as situações sem que tenham que chegar nesse nível de tensão. Agora, as prerrogativas do Poder Executivo foram exercidas quando se decretou. Eu penso que as prerrogativas do Congresso também estão ativas. Então, só vai se resolver isso com conversa, que é o que nós estamos trabalhando 24 horas para que aconteça. Lira também comentou a judicialização do IOF. A judicialização da política, ela acontece pela própria política. É isso que a gente tem que cuidar, fazer o dever de casa dentro do Legislativo, aprovar modificações na lei, para que matérias que sejam aprovadas por maiorias absolutas, como qualquer uma que ultrapasse 300, 350, 380, não sejam
contestadas por minorias insatisfeitas. Além disso, segundo a apuração da jornalista Daniela Lima, o deputado do Centrão Ciro Nogueira confirmou que o Congresso recuou e que está disposto a negociar o ajuste fiscal e as emendas parlamentares com o governo. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Globo News desta quinta-feira, dia 3 de julho. A oposição acena com um cessar-fogo ao governo Lula. Padrinho político do presidente da Câmara e presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, me disse o seguinte agora há pouco. Se o governo quiser voltar à mesa e negociar um corte linear, que envolva inclusive emendas e judiciário, estamos dispostos. Nós não queremos inviabilizar o governo, só não topamos um ajuste feito exclusivamente em cima de imposto. Os diálogos, afirmou Ciro Nogueira, já estão ocorrendo. Nos bastidores, o que houve? O cálculo é sempre político e pragmático. O Congresso entendeu que Lula encontrou uma narrativa para chamar de sua ao defender a taxação dos ricos. Os detalhes dessa conversa, Ricardo Abreu, já. A volta da maré ocorre um dia após Lula dar declarações de que não iria abrir mão da judicialização do decreto do IOF. O presidente Lula comentou nesta quarta-feira a medida do governo federal de levar ao Supremo Tribunal Federal a decisão do Congresso que derrubou o decreto presidencial do IOF. Desde a semana passada, o presidente vinha sendo criticado apenas por cogitar a judicialização. Com a ação formalizada nesta terça-feira, setores do Congresso, da opinião pública e até de aliados da base governista passaram a questionar se estender o embate com o Legislativo ao Judiciário poderia comprometer ainda mais a governabilidade. Mas já na manhã seguinte à formalização da ação, Lula foi enfático e disse, abre aspas, se eu não entrar com recurso na Suprema Corte, eu não governo mais esse país. Deixa eu te dizer uma coisa, Ricardo, porque muitas vezes as pessoas fazem uma tormenta desnecessária. Veja, o presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa, sabe, do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor o IOF, sim. E nós não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, sabe, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Lula também reafirmou o principal argumento enviado ontem contra a decisão do Congresso. O presidente foi peremptório e disse, abre aspas, cada macaco no seu galho, e se houverem problemas, o judiciário é o árbitro. Qual o problema nisso? A ação movida pela Advocacia Geral da União afirma que a derrubada do decreto do IOF fere as prerrogativas do modelo presidencialista. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Sabe, eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos, e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve.